bem-vindos ao Pouco Profissional. Eu sou a Rita e todas as semanas vou trazer alguns amigos e conhecidos para ter uma conversa sobre a sua carreira profissional. Sempre tive muita curiosidade em entender o que é que está por trás do seu job title e, portanto, nestas conversas vou entender o seu dia-a-dia e o que é que isso significa. São pessoas totalmente normais, ainda não são CEOs nem diretores, com um bocadinho mais ou um bocadinho menos de 10 anos de experiência profissional e vamos então em conjunto perceber o que é que isso significa. Antes de vos apresentar o convidado de hoje, vamos aqui a 5 perguntas rápidas, quase de sim ou não, e depois podes justificar mais à frente, caso seja necessário. Qual é que é o teu job title? É Senior Change Coach. Achas que o objetivo do teu trabalho é despedir pessoas? Não de todo. Numa palavra, os portugueses, enquanto trabalhadores, são? Dedicados. Sabes o que é que eu faço? Sim ou não? Não. Numa palavra, trabalhar em consultoria é? Divertido. Muito bem. Vou passar a ler então a introdução. No episódio de hoje temos a Anne. A Anne é a minha definição de ambição e self-starter. Inteligente, misteriosa e poliglota, é a mulher do mundo. A Anne sabe o que quer, tanto que adotou o melhor de Portugal e de Inglaterra. É direta e divertida, analista e charmosa, discreta, mas presente. Talvez isso venha da mistura perfeita entre estas duas nações. Se vocês acham que viajam muito, estão a léguas da pedalada desta miúda. E nem estou a falar da sua viagem profissional, pois esse caminho vai de analista numa consultora de IT, gestora de projetos em eventos, team leader num banco, operações, business manager e agora senior change coach numa consultora americana. A verdade é que das vezes que estivemos juntas, saí sempre de lá com boa energia, grande motivação e felicidade. Um encanto de mente e jornada e que deve ser partilhada. Anne, bem-vinda! Obrigada por participar neste podcast. Obrigada eu, Rita. Estou muito feliz por estares aqui. Sei que tens uma agenda sempre muito diversificada e ocupada. Não é assim tão preenchida. Fiquei muito feliz por tu nem sequer hesitares e dizeres logo que sim. O que acho que também traduz toda a introdução que eu fiz e a pessoa que tu és. E o meu objetivo é realmente entender nesta horinha aquilo que tu fazes, porque não faço a mínima ideia, já li um bocadinho e cada pessoa e cada site tem uma definição diferente do que é ser Change Coach e, portanto, o meu objetivo é entender nesta hora o que é que isso significa e, quem sabe, poderes ajudar alguém a entender e a ir por esse ramo. Desde já, relembro que nos podem ver pelo YouTube, pelo Spotify, podem enviar questões, seja por uma DM, seja nos comentários do YouTube ou lá onde é que vocês podem fazer as questões. Não se esqueçam de subscrever, por gosto, todas aquelas coisas que são necessárias. Então, vamos lá a isto. Para começar logo assim de uma forma mais fácil, para mim, talvez não para ti, é que tu me consigas explicar como se eu fosse uma criança de 10 anos aquilo que tu fazes. Está bem. Eu gosto desta pergunta porque muitas vezes eu explico às pessoas aquilo que eu faço e elas continuam sem perceber. Então, vou começar por aquilo que é a minha empresa. É uma empresa tecnológica. Nós temos um software... Não te esqueças que eu tenho 10 anos. Sabes o que é um software? Já vamos depois à parte que tu me explicas a mim, Rita, de agora. Ok. Mas tenta explicar a uma criança como é que é. Então, uma criança, eu diria que eu ajudo empresas e equipas a gerirem melhor o seu trabalho, a serem mais produtivas, a terem um mindset de melhoramento contínuo, para poderem sempre ver melhores resultados e terem... Não estou a conseguir explicar isto. É ok. Já vamos passar aqui a forma como é que podes ter chegado até lá e daqui a bocadinho vais explicar melhor, porque eu acho que entender. O objetivo é ajudar as empresas a melhorar os seus processos e a trabalharem mais e criarem mais.
E para isso tem que ter um mindset correto e tu vais ajudar a chegar até lá. Sim, exatamente. Acho que entendi. Sim, entendeste, sim. Olha, então vamos voltar um bocadinho atrás, que é, tu tiraste uma licenciatura em Business Management e depois, vou só ler para não dizer errado, um mestrado em International Economic Policy and Analysis, ok? Mas este primeiro passo de ires para a licenciatura de Gestão, isto traduzindo o que é que seria essa licenciatura em Portugal, o que é que te levou a ir para a Gestão? O que é que tinhas em mente para essa decisão? Então, eu por acaso eu não fui logo para a faculdade. Eu ainda tirei, acho que foi sensivelmente 2 anos que parei. E na altura, quando falei com os meus pais e disse que não ia imediatamente continuar os meus estudos, foi um pequeno drama na minha família, mas eu senti que foi muito importante para mim fazer isso, para poder também ter aqui alguma perspectiva, que opções é que eu tinha e o que é que eu gostava. Eu sinto que se tivesse ido logo, imediatamente, para a faculdade, eu provavelmente teria escolhido um curso com o qual eu não me identificava, e então o que aconteceu foi que eu iniciei, tive o meu primeiro trabalho, e foi numa empresa, e através desse trabalho eu consegui perceber que gostava imenso de negócios e gestão, e então isso motivou-me a ir para o curso, sim. Acho que isso é super bom e acho que é uma partilha super importante, porque pelo menos em Portugal não é de todo algo habitual de acontecer. E acho que é muito importante porque, por exemplo, eu já partilhei aqui noutros episódios, estou sempre a dizer isto, mas nem sei qual é a ordem em que isto vai sair, portanto, olhem, se não ouviram, vão ouvir agora pela primeira vez, mas realmente eu quando fui para a Gestão foi achar que queria seguir um certo caminho, depois percebi logo à partida que não era para mim. Felizmente, e digo felizmente simplesmente porque não me arrependo do curso que tirei, depois não tive que alterar de curso, mas quem sabe se eu tivesse tido uma experiência profissional antes, tinha percebido que aquilo não iria ser logo o caminho a ir e se calhar não tinha passado pela desilusão que passei quando senti, afinal não é isto que eu quero. E com isso, como é que depois passaste para a decisão de gestão e ir para... outra vez este nome complicado, International Economic Policy, Então, o mestrado basicamente é um mestrado em Economia, e na altura que eu andava a ver opções, foi um dos que me chamou mais a atenção, por ser assim uma coisa mais internacional e falar sobre economia global, e pronto, na altura fez sentido, não foi porque eu precisasse para continuar até mesmo na empresa onde eu estava na altura, mas foi simplesmente porque tinha curiosidade em continuar e fazer os meus estudos e fazer um mestrado, e na altura, pronto, achei que fazia sentido e gostei bastante. Porque normalmente aquilo que eu vi, por exemplo, em mestrados que são só de economia, tens ali muita estatística, muita matemática, isso não é para mim. Então este, por acaso, gostei imenso de ter... E tiraste ao mesmo tempo enquanto estavas a trabalhar? Sim, sempre. Como é que foi essa experiência? É tu testares os teus próprios limites, sem dúvida. Mas eu acho que isso define e fez de mim a pessoa que eu sou hoje, sem dúvida. E uma das coisas que eu posso aconselhar a toda a gente é que comecem a trabalhar o mais cedo possível. Mesmo que não seja um trabalho dos seus sonhos, mas façam qualquer coisa, porque isso vai-vos dar logo aquelas skills que tu vais precisar, não é? Para iniciar a tua carreira e que depois, mais tarde, vão ser importantes tu teres essas skills também. Portanto, foi muito bom porque eu, comecei logo a construir a minha carreira profissional, portanto, ganhei aqui mais ou menos uns 5 anos que não teria se eu tivesse simplesmente ter estado a estudar, não é? E depois então ter começado a trabalhar. Portanto, aí deu-me logo essa vantagem, mas também sinto que eu via as coisas de uma forma diferente, dava mais valor, porque sentia que, eu estava a estudar e estava a tirar o curso porque eu queria, não era porque, olha, não tenho mais nada para fazer, sou simplesmente uma estudante a full time, e foi bom porque depois eu também podia aplicar aquilo que eu estava a aprender, tanto na minha licenciatura, porque eu também já trabalhava, aquilo que eu estava a aprender conseguia muitas vezes aplicar aquilo que eu também fazia, ou na minha empresa em si, portanto eu acho que isso é muito importante. E depois também vais começando logo a conhecer pessoas e pessoas que fazem outras coisas, e eu acho que isso é muito importante para o teu networking. Sim, vais limando um bocadinho onde é que te queres especializar ou não.
Exato. Eu, na altura, quando estive a ver o teu LinkedIn, acho que já, se não estou em erro, eram 12 anos já de experiência profissional. E acho que é um grande estofo, não é? Que tu vais ganhando. E achas que este percurso académico levou, abriu-te portas para o que tu estás a fazer atualmente? Ou achas que foram estas experiências profissionais que tu foste tendo para onde estás agora? Eu acho que é um misto dos dois. Acho que seria muito injusto eu dizer que não via valor na parte académica, certamente vejo muito. Embora eu acho que não seja necessário, principalmente quem tem um curso de gestão, aquilo que tu estás a aprender não vais necessariamente estar a aplicar depois na tua profissão, até porque por isso é que existe formação nas empresas e já vi muitas pessoas até tirarem um curso de História da Arte e depois estarem a trabalhar num banco, não é? Portanto, eu acho que não é necessariamente aquilo que tu estás a aprender, a teoria em si, mas sim tu poderes aplicar as coisas que tu aprendeste, e eu acho que isso dá para transferir para qualquer profissão. Acho que em termos académicos foi bom, aprendi muita coisa, sim, mas sem dúvida que foi a parte profissional que me ensinou muito mais, sim, até hoje. Sim. E acho que também é algo que nós temos visto em alguns episódios, mas que pelo menos eu também tirei gestão e portanto não sei se é por ser gestão em si, porque se calhar existem cursos mais práticos, mas eu creio que o curso de gestão, posso só falar por aquilo que eu tirei, o que nos ensina é a pensar, e a pensar de uma forma estratégica e em vários cenários e a conseguir adaptar rapidamente o nosso pensamento ou à pessoa no qual nós estamos ou ao setor no qual nós estamos. Portanto, acho que é essa a vantagem que nos traz. E, portanto, eu acho que a bagagem que nos traz é o pensamento, mas depois o que define se nós vamos para A, B, C ou D é as escolhas que nós vamos fazendo. Claro. E, portanto, não nos temos que limitar a um percurso óbvio. Não, e era isso que eu também queria te perguntar, e tu sabes que é verdade, que existe, e acho que é muito cultural, os portugueses tiram um curso, na sua cabeça podem ir para a profissão A, B, C, lá 3 ali, de acordo com o curso que tiram, e depois vão fazendo o seu caminho mais ou menos direto. Podem depois ter ali um desvio ou outro, mas normalmente é sempre seguido. E na verdade, daquilo que eu já partilhei aqui, tu tiveste várias experiências, são vários setores, com diferentes áreas profissionais, foste crescendo e passando por tanto países diferentes como culturas organizacionais também diferentes, até de complexidade e de grandeza, e eu queria que tu partilhasses um bocadinho qual é que é a tua opinião sobre isso, porque sei que tens uma opinião bastante forte sobre esse assunto. Sim. No qual é uma das coisas que me motiva a mim também a não estar sempre na minha caixinha, digamos assim, e arriscar quando eu acho que assim o tenho que fazer, e queria que tu partilhasses e também motivasses um bocadinho as pessoas com este tema. Eu recomendo sempre que as pessoas arrisquem e não... Já falei com algumas pessoas até que queriam mudar de área porque ou sentiam que a área estava a morrer, e até porque eu sinto que a cada 10 anos aquilo que acontece é que existe uma tendência, por exemplo, agora temos a inteligência artificial ou empresas tecnológicas, e as pessoas têm que ir sempre aprendendo, não é? Aquilo que acontece é que muitas vezes nós tiramos um curso quando temos 18 anos, depois acabamos com 21, 22, e até mesmo aquilo que tu aprendeste naquela altura já está outdated, já não é atual. Portanto, aquilo que eu posso dizer é que é muito importante tu estares sempre a atualizar esse conhecimento, estares sempre a aprender coisas novas, e não tenham medo de arriscar, de mudar, porque eu acho que isso é muito importante, porque se estivermos sempre dentro da nossa zona de conforto, nós nunca vamos aprender. Sempre que eu aprendi foi porque estava desconfortável ou frustrada, e isso é que me ensinou e me fez crescer, não é? Portanto, eu acho que isso é muito importante. E eu quando começo a sentir que estou a cair numa rotina e que não estou a aprender, não estou a progredir, isso para mim não dá. Significa que está na altura de mudar. O que leva exatamente àquilo que tu fazes hoje em dia, sim, não é? Portanto, se tu não gostasses assim tanto, mudantes. Não podia ter este trabalho. Acho que o teu job title não poderia ser isso. Portanto, sim. Agora, Change Coach, o que é isso? Então, se formos a fazer aquela tradução literal direta, não faz muito sentido, porque change é mudança, coach, treinador.
É assim, eu dou formação às pessoas, não é? Mas não é bem isso. Eu muitas vezes digo às pessoas que eu faço gestão de projetos porque eu faço a implementação de um software no cliente e depois o projeto passa por diversas fases, não é? Temos, por exemplo, o primeiro mês, que é uma parte mais técnica, de analisar exatamente aquilo que a equipa faz e como é que nós vamos implementar para conseguir definir qual é que é, quantificar aquilo que as pessoas fazem naquela equipa. Então, se calhar, antes de passar aqui para exatamente aquilo que tu fazes, é só para dar algum contexto sobre a tua empresa, e agora até vamos ver se aqui a minha análise foi bem feita, mas aquilo que eu entendi é que tu trabalhas numa consultora tecnológica americana, no qual tem um software que vai extrair alguns dados e tentar, não analisar, mas criar os processos das organizações, neste caso vários clientes, e de acordo com a extração desses dados vão ser criados relatórios e análises desses processos para se conseguir medir ou transformar, digamos assim, esses processos numa maior eficiência, medir a performance e por aí adiante. Quando tu pegas nestes relatórios ou nesta extração que o próprio software no qual tu implementas, portanto, a partir daí já é um projeto de implementação, não é? De um software, como é que se traduz isto para o teu trabalho? Ou seja, és tu que analisas estes dados? Sim. És tu que crias o planeamento do projeto? O que é que tu fazes exatamente em si? Mais ou menos. Ou seja, pronto, existe essa parte mesmo da implementação, a introdução ao software, como é que ele funciona, para tentar também identificar como é que cada equipa, qual é que é o benefício que pode tirar do software, porque depois nós podemos criar aqui soluções mais personalizadas a cada setor, porque, por exemplo, nós temos clientes na área financeira, temos clientes na área de healthcare, tentamos identificar exatamente o que é que as equipas precisam, qual é que é o objetivo deles assim mais a longo prazo. Certo. E depois, pronto, uma vez que essa introdução já seja feita, existe aqui uma parte mais de coaching com estes managers, que é para ensinar como é que o software funciona, para eles conseguirem tirar ao máximo proveito daquilo que aquilo tem para oferecer, não é? Porque depois de termos implementado, aquilo que acontece é que eles têm uma série de reportes que podem analisar e depois é simplesmente saber entender o que é que aquilo está a dizer, porque aquilo, pronto, são só números, não, mas aquilo está a contar uma história do que é que está a acontecer no dia-a-dia, nas equipas, seja isso de forma global ou até mais também a nível individual também, porque, certo, por exemplo, alguém que esteja agora a começar na equipa não vai ter tanta experiência como uma pessoa que já lá esteja há 2 ou 3 anos. Não vai ser tão produtiva, não é? Exatamente. Então, mas consegues dar um exemplo, por exemplo, este é uma métrica que nós costumamos avaliar. Sim. E de acordo com essa métrica, depois como é que tu pegas nessa métrica, imagina que não está a ser boa, não é? Sim. E como é que tu fazes no teu trabalho para que ela melhore? Então, nós, aquelas 3 métricas base que nós analisamos é a eficiência, produtividade e o desperdício. Nós também temos ali uma parte que, pronto, no dia-a-dia todas as empresas, todas as pessoas vão imprimir coisas? Não. Sim, não é esse tipo de desperdício? Exatamente, vão ter algum tipo de desperdício no seu dia. E isso é importante porque uma coisa é aquilo que é o normal acontecer, outra coisa é quando, por exemplo, eu trabalho com algumas equipas na Índia, tu sentes que eles não têm ou uma rede ou um IT tão bom na empresa e eles muitas vezes têm longas horas com problemas técnicos. Certo. E isso até poderia haver uma solução bastante fácil. Pronto, lá está, já é um projeto que tem que ser fora daquilo que nós podemos ajudar, mas é importante nós conseguirmos mostrar que há necessidade dessa mudança porque, ok, esta pessoa teve meia hora em que teve problemas, não conseguia aceder ao seu portátil. Certo. Ok, mas esta pessoa meia hora, mais da meia hora de muitas outras pessoas, isso tudo é um custo. Pronto, eu estou aqui a dar um exemplo bastante básico de IT, mas existem barreiras e problemas que as empresas têm muito maiores. Por exemplo, equipas que trabalham com clientes,
Muitas vezes existe imensos follow-ups e todo esse tempo que nós estamos a perder, este desperdício, se conseguíssemos otimizar o processo, arranjar aqui uma forma de melhorar ou mudar mesmo o processo em si, isso seria pronto, ia acrescentar imenso valor para a equipa e ia ser um ganho para a empresa. Portanto, mas como é que vocês chegam a isso? Isso é curioso, por exemplo, como é que... vocês já têm algumas métricas e veem que, eu vou inventar, porque não sei se é assim, a percentagem de desperdício está em X%, é sim. isto? E que poderia, e que o valor optimal value devia ser este. Exatamente. Vocês depois vão fazer uma pesquisa para entender qual é que é o departamento ou o que é que está fora desses valores, é isto? Exatamente. E depois, então agora imagina que o exemplo é exatamente este, o problema é de rede, sei que isso é um dos problemas se calhar mais habituais, não sei, mas imaginando, ou pegando neste, pode ser que tenhas o mais fácil, mas que o problema é de rede, como é que o teu trabalho encaixa? Portanto, tu vais fazer uma apresentação ou um relatório a dizer estes foram um dos principais pontos que nós encontramos que devem ser melhorados. Exatamente. E depois apresentas uma solução, ou seja, como é que é o follow-up disso? Apresentamos uma solução daquilo que a equipa pode fazer e pronto, depois requer que alguém do lado do cliente tenha interesse em que existe essa mudança, não é? Porque isso nós já não podemos controlar. Ok, então o teu trabalho fica por aí ou depois existe uma monitorização a longo prazo sempre. De se houve alguma mudança nas coisas que estavam pendentes? Mais ou menos, porque assim, nós trabalhamos muito perto das equipas só durante 6 meses e depois disso existe aqui uma parte de suporte, mas já não é tão grande, ou seja, eu já não sou a consultora que está alocada àquele projeto e já não faço essa monitorização da mesma forma. E, portanto, isso depois já é, uma vez que pronto, o projeto já está dado como entregue ao cliente e depois eles já têm as ferramentas todas para poderem ser eles a fazer tudo aquilo que eu estive lá a fazer durante 6 meses. Certo. Portanto, isto é basicamente uma passagem de informação para eles ficarem experts em tudo aquilo que eu estive lá a fazer durante 6 meses. Agora, há coisas que nós podemos fazer num mês ou num curto período, mas muitas das vezes coisas que precisam de mudar não é só num mês que essa implementação pode ser feita. E consegues dar um exemplo do projeto mais engraçado que tenhas tido, sem dizer nomes de clientes, como é óbvio, mas assim uma coisa que te tenha marcado e depois explicar também como é que foi o teu papel nisso, não é? Para conseguir entender no dia-a-dia quais é que são as tarefas que isso leva. Lá está, estamos a falar aqui de algum, a nível do desperdício e de algumas coisas que podemos mudar, mas depois também há outras que também, lá está, nas outras métricas de produtividade e eficiência que nós podemos depois analisar para tentar perceber, ok, porque é que esta pessoa tem uma eficiência de 70% e a outra tem uma de 25%. Vamos tentar comparar, ok, vamos ver o que é que esta pessoa está a fazer diferente, ou porque pronto, tem mais experiência, a outra pessoa demora mais tempo a completar a sua função, que é perfeitamente normal. Como é que vocês veem isso? Depois, ou seja, isso vem nos relatórios, não é? Sim. Mas vocês depois vão lá no dia-a-dia ver? Como é que vocês entendem quais é que são as principais diferenças? Ou seja, todos os dados que nós temos dentro do software são dados que são submetidos pelas pessoas, ou seja, a pessoa ao final do seu dia tem que ir e atualizar, eu fiz estas funções hoje, depois há ali uma parte também que pronto, ou seja, eles têm tipo uma lista dos projetos que fazem e basta só dizer a quantidade daquilo que fizeram e depois isso vai-se traduzir tudo em números, portanto, por isso é assim que nós conseguimos depois definir, ok, esta pessoa, se esta pessoa conseguiu fazer 5 itens deste processo, porque é que a outra pessoa só conseguiu fazer um? Pode ser que aquele processo tenha sido mais complicado e demorou mais tempo, mas aqui a ideia é otimizar para que as pessoas estejam todas mais ou menos no mesmo nível. E depois vão-te vendo também a tendência para entender se foi um caso único ou se é sempre aquela pessoa, ou se o trabalho não está dividido como deve ser. Exatamente. Então, e isso leva ao ponto de uma das questões que eu te fiz inicialmente, em que as equipas, e aqui quando eu digo equipas, é equipas do cliente,
têm algum receio que o vosso trabalho vá reduzir o número de pessoas. Eles vêm aqui para otimizar os meus processos, significa que em vez de ter uma equipa de 9 pessoas, o objetivo deles é ficar com 4 pessoas e é assim que eles mostram que o projeto teve sucesso. E isso é um dos principais medos, não é? Dos teus clientes ou das equipas dos teus clientes. Como é que tu vês isso, uma vez que esse não é de todo o objetivo? Não, de todo. Isso é, pronto, provavelmente o challenge número 1 que nós temos que enfrentar no dia a dia, porque existe muita resistência quando nós começamos o projeto. Depois, normalmente, as pessoas já começam a perceber exatamente aquilo que nós fazemos e depois também acabam por passar pelaquela fase de aceitação. Ok, vamos ter que mesmo que aceitar, não é? E esta implementação vai para a frente. Mas no início, quando as pessoas não sabem exatamente aquilo que nós fazemos, existe muito esse medo. Mas eu acho que as pessoas têm que perceber que isto tanto serve para esse lado, de identificar que, ok, esta equipa tem imenso capacity e, ok, tem 8 pessoas, mas na verdade só precisavam de 4. Isto acontece muitas vezes. Mas também tens equipas que só têm 5 ou 6 e não conseguem ter a aprovação para recrutar mais pessoas e estão ali a fazer imenso overtime. Portanto, lá está, aquilo que o software permite é que exista transparência naquilo que está mesmo a acontecer nas equipas. Certo, e nem tanto às vezes para as equipas, mas até a nível de gestão, ou seja, para os próprios gestores perceberem quais é que são os bottlenecks e depois conseguirem resolver e alocar essas pessoas ou noutras equipas ou conseguir distribuir o trabalho de melhor forma. Acho que nunca existe só pontos negativos, existe também coisas positivas. Não, de todo. E aqui o nosso objetivo é mesmo identificar como é que nós podemos reinvestir esta capacidade que existe noutras áreas da empresa. Sim. Porque às vezes até, ok, uma equipa que tenha, que tenha essa capacidade pode ajudar outras equipas que não tenham tanta. Ou então podemos pegar nessas pessoas e dar-lhes mais projetos, sei lá, projetos internos ou algo que essas pessoas possam estar a fazer. Porque até muitas vezes, principalmente em organizações muito grandes, existe pessoas que não se sentem realizadas, pessoas que não se sentem felizes porque elas próprias não querem não ter nada para fazer. Sim. Portanto, claro que existe o medo de perderem o trabalho e que as pessoas, enfim, que a empresa que queira cortar, isso realmente é uma coisa que se vê muito hoje em dia, uma redução de custos e, enfim, acho que quase todas as empresas passam pelo mesmo, mas aquilo que aqui o objetivo não é esse, é mesmo, sim, se a empresa quiser reduzir custos, provavelmente vai utilizar este projeto, vai ser um resultado deste projeto, vai ser em reduzir as pessoas, mas normalmente eu não vejo muito isso, mas é mais, ok, vamos distribuir as pessoas para fazer outras coisas. Sim. E normalmente eu tenho visto que até há uma reação muito positiva, porque depois essas pessoas sentem-se melhor e ninguém quer estar, e quer dizer, acho que todos nós já trabalhamos. Não é? Tem um objetivo, não vão ficar só lá a perder horas. Exatamente. Eu já trabalhei em organizações em que às vezes passado 2 horas do meu dia já tinha o meu trabalho despachado e depois estás ali e não tens nada para fazer. Eu acho que ninguém quer isso. Portanto, depois entras outra vez naquele ciclo de não estás a fazer nada, não estás a aprender nada. Exatamente. Estás só descontente. Mas olha, aquilo que tu me estás a partilhar, que é o teu trabalho, eu quase que o posso confundir, noutros projetos, claro, com um gestor de projetos, ou um gestor de serviço. Portanto, qual é que é a principal diferença, se tu me conseguires explicar o que é um change coach e um gestor de projeto / serviço, aqui depois depende, não é? De se é um serviço, se é um projeto. Qual é que é a diferença em si? Então, normalmente, quando nos pedem, não é, para trabalhar com estas empresas, com estas equipas, é porque já existe um problema e alguma coisa tem que mudar. Portanto, nós sem dúvida que gerimos o projeto em si, mas depois nós temos que também mostrar um benefit de todo este projeto, o que é que nós fizemos para ajudar as equipas a melhorar, ok, houve estas mudanças, nós temos que provar isso. E tem que realmente existir, não houve nenhuma equipa, quer dizer,
Já houve managers que me disseram no início do projeto que não, a minha equipa não tem nada para mudar, está tudo incrível, mas não, a verdade é que quando vais mesmo ver ao detalhe, há sempre qualquer coisa que pode mudar. Portanto, eu acho que essa é a grande diferença, porque os nossos projetos é mesmo para mudança, até organizacional e cultural, tudo. Não é? Sim. Cultural também principalmente, sim. E não sei se no vosso caso os projetos estão divididos, por exemplo, como uma consultora normal, mas quem é que faz os relatórios em si? És tu que fazes a ponte com o cliente? Isso já é dividido entre os analistas, se é que existe esta separação, ou seja, para entender como é que é uma estrutura da tua equipa e onde é que a posição de Change Coach se mexe no meio disto tudo. Então, para cá até é bastante fácil. A minha empresa não é uma empresa muito grande, somos só 120 colaboradores, portanto acho que até está bastante fácil a nível de estrutura, de entender. Existem 4 níveis, o Change Coach, que é o nível mais, aquele entry level, depois tens o Senior Change Coach, que é quando já, pronto, és um expert e basicamente fazes a implementação sozinho e já tens também meetings com stakeholders, não é? Ou seja, não é só com aqueles managers que gerem as equipas, mas sim com aqueles a administração e tudo, portanto também já podes fazer isso. Depois existe o próximo, que é um Change Manager. Normalmente essa pessoa faz aquilo que eu faço, mas gera também algumas pessoas. E depois, da equipa? Ou de várias equipas? Da nossa equipa. E depois existe o quarto nível, que é o Change Program Director, que basicamente está a liderar o projeto todo. E é quem deve fazer depois a venda junto do cliente e a relação com o cliente, ou não? Não, por acaso não. Ou seja, quando existe a venda e depois assim que é aprovado e já podemos começar aquela fase, é passado então para o Change Program Director para iniciar. Então vocês são quase como, na minha realidade, não é? É quase como se fossem a equipa técnica. Portanto, nós fazemos a venda, equipa comercial, e depois passamos à equipa técnica, no qual, obviamente, tem uma equipa que é assignada, alocada ao projeto, e depois cada um tem a sua posição, não é? Mas tu podemos ver que é quase como se fosse uma consultora / gestora de serviço, porque depois vais fazendo essas reuniões de follow-up e de seguimento de cada um dos pontos que passam. Sim. Portanto, se nós conseguíssemos dividir o teu dia, que são todos diferentes, depois depende do projeto onde tu estás, não é? Sim. Mas se conseguíssemos dividir o teu dia em 50%, a maioria da atividade número 1 que eu faço é o quê? Estar em reuniões, analisar dados, e-mails, reuniões o dia todo. O meu calendário é... Enfim, ele parece um quadro do Picasso, porque está cheio de cores e às vezes estou numa reunião e já tenho que ir para outra, portanto o meu dia é mesmo... E são reuniões com cliente ou são reuniões internas? Com cliente, maioritariamente, sim. Se eu estou alocado a um projeto, sim, diria que 90% é com o cliente, 10% são reuniões internas, mas nós normalmente temos assim um catch-up ao início do dia para... Sim. Alinhar o que é que se vai Exatamente, o que é que se passa na tua área, o que é que estás a fazer, o que é que precisas de ajuda, e pronto, depois começa o dia. Sim, e é... Sim. Então são 50% do teu dia, obviamente generalizando, em reuniões, e os outros 50%? Eu diria que reuniões é para aí 80%. Sim. E depois eu tenho que tentar encontrar o tempo para fazer as outras coisas que eu tenho que fazer. Que é, pronto, atualizar, pronto, muito daquilo que nós fazemos é no software. São os relatórios para fazer, analisar os próprios dados, tens uma data de coisas que depois precisas de fazer fora das reuniões, não é? Porque na verdade, sei que são reuniões diferentes, mas estás em reuniões, estás a absorver, depois precisas do tempo em que vais pensar em tudo aquilo que absorveste, não é? Exatamente. E principalmente se estamos a ir de uma para a outra tão rápido, se não escrevermos tudo, não tivermos apontamentos ou não pararmos um pouco para pensar na reunião anterior, ela já foi. Sim, já foi. Mas eu estou sempre a tirar notas, porque senão ia-me perder completamente. Mas depois também há uma grande parte em que tenho que estar a responder aos e-mails e... Olha, e como é que aprendeste a fazer isso tudo? Porque nós já percebemos, tiveste muitas experiências, já estás nesta empresa há algum tempo.
mas tu não vinhas propriamente deste setor. Não. Já tinhas trabalhado há alguns anos numa consultora de IT, tudo bem, porém já tiveste muitas experiências e não tinhas feito exatamente aquilo que estás a fazer agora. Portanto, como é que tu aprendeste tudo isso? De como é que eu vou analisar estes dados, como é que eu vou entender que esta é que é a métrica importante, como é que eu vou trabalhar com este software, como é que foi esta mudança e esta aprendizagem? Em termos de aprender a metodologia em si da minha empresa, foi através de imensa formação. Eles fizeram tipo assim um bootcamp durante, acho que foi, sei lá, um mês, em que, enfim, estás ali a absorver a informação toda para aprenderes tudo. Mas depois tens que também, eu acho que há muitas pessoas que, enfim, que vão dizer aquilo que é realmente necessário para seres um bom gestor de projetos. Eu diria que é seres muito organizado, porque se tu não fores uma pessoa organizada, esquece, normalmente estás ali a trabalhar com timelines super apertados, que se tu não fores uma pessoa organizada, vais demorar muito mais tempo a fazer as tuas tarefas. Sim. E vais acabar por, enfim, vais esquecer-te de deadlines que tenhas ou não, vais fazer overlap, não é, de coisas importantes a entregar. Exatamente. Portanto, houve certamente quando eu trabalhei como analista, por exemplo, ajudou-me imenso a ter uma aptidão para conseguir analisar as coisas com alguma facilidade. Ser organizado, eu acho que isso é uma coisa já minha, eu acho que isso não é uma coisa... Podes aprender, mas eu acho que isso tem muito a ver com a personalidade de cada um. E depois é o trabalhar com pessoas. Eu acho que o que me fez vir para esta empresa e o que me faz gostar tanto daquilo que eu estou a fazer é realmente estar a trabalhar com pessoas. E eu acho que ao longo dos anos eu tive que aprender a conseguir gerir, não é? As pessoas todas e... vários tipos de personalidade. Tudo, exatamente. E eu acho que isso ajuda ainda mais a que eu tenha tanto sucesso no meu trabalho hoje em dia, porque realmente é difícil trabalhares com... Ou seja, o meu trabalho não depende só de mim, depende dos outros. Não é? Depende da ajuda e do input deles também. Sem dúvida tens que ser uma pessoa que te adaptes facilmente e consigas reagir de uma forma positiva. Reagir de uma boa gestão emocional. Sem dúvida. Então, e se tu tivesses que aconselhar aqui ou partilhar quais é que são as melhores soft skills e também técnicas, se tu achares que para a tua posição é necessário ter aqui algumas, acabei de dizer, competências técnicas, quais é que são? Portanto, a soft skills, já disseste, a organização, não é? Boa gestão emocional e talvez a adaptabilidade. Que são só estas três que queres assim destacar? Sim. Então, e técnicas, se é que achas que... Nós usamos muito o Excel, portanto, eu diria que é super importante saberes navegar bem e usar não só aquelas funções básicas, não é? Mas conseguires, enfim, mostrar os dados da melhor forma, não é? E também o PowerPoint nós também usamos, mas por acaso não usamos assim muito, é só mais em termos de quando temos formação. Olha, e nada a ver, agora mudando aqui para outro tema, tu já passaste aqui a barreira dos 30 anos, tu achas que isso afetou alguma coisa no teu trabalho? Não diria que afetou nada, acho que me tornei uma pessoa mais exigente, acho que hoje em dia já não levo o trabalho tão a sério, porque eu sinto que eu comecei a minha carreira profissional muito cedo e como eu era muito nova, eu quase que sentia aqui uma necessidade de ter que me defender para ser credível para as outras pessoas, porque muitas vezes estava a trabalhar com pessoas com 30, com 40 e eu era uma miúda, não é? Com 20 e poucos anos, portanto muitas vezes temos que ser mais sérios, não é? E temos aquele medo de, ok, o que é que... Não nos levarem a sério, não é? Não estamos em controlo, ok. E hoje em dia não, eu hoje em dia sinto que estou em total controlo do meu trabalho e eu tenho muita confiança naquilo que eu faço e isso transmite-se para as outras pessoas também. E se tu tiveres essa confiança, as coisas têm... Já não tens de te preocupar com o resto da imagem. Com o resto. E olha, e achas que a tua nacionalidade e o teu nome, não é? Porque nós, ao dizermos o teu nome, percebemos logo que não é portuguesa, foram algum entrave alguma vez ou até achas que isso te beneficia? Se for para um trabalho fora de Portugal,
acho que não sei se tem assim muita importância, porque acho que à partida todos os nomes vão ser estrangeiros, não é? Mas se for para um trabalho aqui em Portugal, sem dúvida que sinto que existe pelo menos um interesse maior, inicial, para tentar perceber, ok, esta pessoa estudou fora, fala diversas línguas, portanto acho que sim, pode ajudar, mas acho que hoje em dia também já tens pessoas cá que têm exatamente as mesmas competências e portanto não vejo isso como um benefício. Como é que é trabalhar com os portugueses? Que imagem é que tu tens de português? Eu acho que já te consideras portuguesa, não é? Sim. Mas se tivesses que generalizar, que imagem que tu tens dos portugueses a trabalhar? Acho que os portugueses a trabalhar são muito dedicados ao trabalho, ou seja, sem dúvida que levam a sua carreira profissional muito a sério. E isso também se nota bastante com o facto de os portugueses, eu acho que hoje em dia a maior parte das pessoas da nossa geração, toda a gente tem no mínimo um mestrado. E isso não é uma coisa que seja muito comum lá fora. Muitas pessoas sim vão para a faculdade e estudam, tiram uma licenciatura, mas raramente vão ao próximo passo. Portanto, dá para ver que sim, os portugueses gostam imenso de aprender e acho que são super inteligentes, e depois isso é uma coisa que se transparece bastante no dia a dia a trabalhar com eles. Aquilo que eu vejo é que normalmente os portugueses não gostam tanto de mudar ou de arriscar para seguir os seus sonhos, para fazer aquilo que realmente gostam, e até existe talvez até alguma frustração, mas eu acho que isso facilmente é uma coisa que se muda, não é? Lá está, é através da confiança. Eu acho que nos falta um pouco mais de confiança e um pouco mais de ser sonhador. Sonhador com ação, não é? Porque nós podemos ter muitos sonhos, mas depois não arriscamos porque não temos a confiança. E às vezes precisamos um bocadinho mais da confiança, porque acho que a técnica está lá, a vontade está lá, e falta essa parte da confiança, claramente. Sim, sem dúvida. Mas eu gosto imenso de trabalhar com os portugueses, que eu acho que são muito mais chill do que os ingleses, por exemplo. Num escritório em Inglaterra, as pessoas estão ali muito, sabes, nem olham para lado nenhum, não existe uma conversa com ninguém, até porque, pronto, as pessoas não são assim tão quentes, não é? Sim. E enquanto que os portugueses é diferente, existe mais aquela simpatia e, olha, vamos para um café ou vamos almoçar, enquanto, pronto, em Londres eu posso dizer que a minha experiência é que eu raramente ia almoçar com os meus colegas, não era uma coisa normal, porque as pessoas queriam comer na secretária e pronto, eu percebo. Em menos de 30 minutos. Em 5 minutos, sim. Não é? Ou porque se calhar até queriam ir ao ginásio na hora do almoço ou algo assim do género, mas normalmente era mesmo porque queriam despachar trabalho, que é para depois ir para casa e ok, está feito. Enquanto os portugueses não são mais tranquilos nesse aspecto, e eu gosto disso, porque eu gosto de criar relações com as pessoas e sinto-me mais feliz num ambiente de trabalho mais tranquilo, em que as pessoas comunicam, e eu acho que isso é muito importante, tu dares com os teus colegas, do que estar num ambiente em que, enfim, estamos ali todos só para trabalhar e depois vamos todos para casa. Sim, percebo perfeitamente. E o teu amor aqui por Portugal, mas especialmente Lisboa, fez-te ganhar aqui também raízes um bocadinho mais sérias. O que é que eu quero dizer com isto? Tu és, como eu disse, mulher do mundo. Estás há 4 anos a trabalhar já remotamente, que também foi aqui uma mudança drástica, mas decidiste criar aqui as tuas raízes, apesar de estar sempre de um lado para o outro. Sim. Mas como é que está a ser esta experiência dos 4 anos a serem remotos? Muito bons. Eu já não consigo imaginar a minha vida a não trabalhar remotamente. Aliás, é uma das coisas que me atrai tanto ao meu trabalho, tirando o facto de, sim, gostar muito daquilo que eu faço. Eu sempre sonhei em ter um trabalho remoto, mesmo antes do Covid. Ou seja, não foi uma coisa que, ok, agora fomos forçados a trabalhar remotamente. Não, eu sempre soube que queria trabalhar, não era tanto a partir de casa, mas podia trabalhar ok, agora quero estar em Lisboa durante uns meses, mas depois, pronto, como a minha família está em Londres, poder estar lá outros meses também, ou se eu quiser ir para os Estados Unidos e também estar lá outro período de tempo, sempre quis trabalhar com uma empresa que me permitisse ter essa flexibilidade. E, portanto, eu vejo o trabalho remoto como uma coisa muito positiva, dá-me imensa liberdade para eu fazer também, poder gerir a minha vida pessoal de uma forma que é, não sei, mais eficiente para mim, não é? Nós estamos em casa, podemos sempre
fazer qualquer coisa, mesmo que seja naquele período de almoço, e já não temos não perdemos aquele tempo, ok, estamos no carro, vamos para que normalmente isso é tempo que, no mínimo meia hora, no mínimo, mas e para muitas pessoas é uma hora, estamos a falar de 2 horas por dia, que poderíamos estar a fazer uma coisa qualquer, não é? A tirar um curso, tanta coisa que podemos estar a fazer, e isto para mim trouxe-me muito mais qualidade de vida. Se eu agora decidisse que queria ir para a tua profissão, portanto, Change Coach, o que conselho é que tu me darias? Não importa de qual seja a profissão de onde tu venhas, eu sinto que a maior parte das pessoas na minha empresa realmente têm um background de operacional, trabalharam já em várias empresas, mas sempre foi dentro de um departamento operacional. Mas eu acho que isso não é necessário, eu acho que é importante. Eu, quando comecei, por exemplo, fui super transparente e disse logo que nunca foi algo que... Eu nunca tinha trabalhado com o cliente diretamente, isto é a minha primeira experiência, e eu fui super honesta com eles e disse logo, ok, eu nunca fiz isto, mas acho que tenho aptidão e sei que vai correr bem, mas preciso que me deem uma oportunidade. Portanto, eu acho que também é importante sermos honestos, não é? E não tenhas medo de, se queres mudar de área, se queres ir para uma área nova, go for it. E se tu tivesses que dar um conselho profissional, para além desse generalista, a todas as pessoas que nos podem estar a ouvir, qual é que é um dos conselhos essenciais que tu gostavas de partilhar? Aprendam a programar. Não, estou a brincar. Eu acho que, sem dúvida, não tenham medo. E há pouco falaste numa coisa muito importante, que é como é que eu me sinto já depois dos 30, e eu acho que quanto menos medo eu tenho, mais sucesso eu tenho. E muitas das vezes as pessoas acham que têm que fazer as coisas de uma certa forma, têm que continuar naquele trabalho, ou têm medo de arriscar, ok, agora eu estou efetivo nesta empresa. Pronto, isto é uma coisa que é aquela segurança falsa também, porque só porque estás efetivo não significa que não é? Que eles vais ficar nessa empresa para sempre. Há sempre uma indenização que se pode dar. Exatamente. Portanto, não tenham medo de arriscar e façam coisas diferentes, até porque para tu saberes aquilo que tu gostas, se estiveres sempre a fazer a mesma coisa, tu nunca vais saber o que é realmente isso que tu gostas de fazer. Mas também, eu acho que é muito importante não ouvir as outras pessoas, porque eu acho que hoje em dia fala-se muito de tens que ter um purpose na vida e ter paixão em tudo o que tu fazes. Não de todo, porque não existem trabalhos perfeitos, não vamos amar tudo aquilo que nós fazemos. Eu acho que é importante nós darmos valor e percebermos, ok, isto permite-me ter a vida que eu quero ter e então, ok, as coisas negativas nesse trabalho é tu conseguires geri-las de outra forma, porque toda a gente as tem. Eu acho que muitas pessoas acham que estão sempre à procura de mais, e eu acho que é bom, mas nem sempre existe esse melhor. Portanto, eu acho que tem muito a ver com a perspectiva, como é que tu queres ver as coisas. E depois também melhorar. Ok, não estás satisfeito na empresa onde tu estás ou no trabalho que tu tens, mas vês potencial, então tem uma conversa com as pessoas com quem tu trabalhas e pergunta, ok, eu estou aqui, mas eu não quero ir para aqui. O que é que eu tenho que fazer para ter esse crescimento, para ter essa oportunidade? E muitas das vezes as pessoas vão-te dar essa oportunidade. Uma das coisas que eu faço, eu sou muito expressiva naquilo que eu preciso e naquilo que eu quero. Mas claro que isso não foi desde sempre. É uma coisa agora mais recente. E eu acho que, por exemplo, o meu chefe, ele valoriza muito isso. Porque eu acho que é muito fácil nós dizermos que estamos insatisfeitos. Até dizermos que estamos insatisfeitos sem saber o que é que nos leva a ficar satisfeitos. Exatamente. E às vezes, quando sabemos, não comunicamos, não temos o passo mais correto, que é comunicar a quem de direito, que normalmente é a pessoa que pode ter uma ação logo direta, neste caso o teu chefe, de eu gostaria disto, ou gostaria de aprender isto, ou gostava de me mover para este departamento, ou não estou satisfeita salarialmente, ou seja o que for que não me esteja a deixar satisfeito. Normalmente as pessoas não fazem isso. E isso, muitas das vezes, as pessoas, a partir do momento que sabem que não estás satisfeito, vão tentar fazer o máximo para que tu estejas. E esse acho que é o primeiro passo. Acho que não podia concordar mais contigo em tudo o que tu disseste. Acho que é mesmo isso. Olha, e uma última questão, que ainda vai ser mais desafiante, porque tu não sabes o que é que eu faço. Portanto, a última questão é, se tu tivesses que descrever ou dizer
que é que tu achas que é uma das principais atividades que eu faço no meu dia-a-dia, o que é? Angariar clientes novos? Também. Não? Ana, saberemos. Ana, obrigada. Obrigada E eu. até já. Até já.